Irmãos, a santa paz de Deus a todos. Bom, pessoal, hoje eu quero gravar aqui um vídeo, tá bom, irmãos? Um vídeo de uma análise que nós vamos fazer de uma das partes do livro do senhor Eduardo Vasco, né? Um ex-CCB aí, saiu da congregação e escreveu aí um livro, né? Expondo aí toda a sua frustração, né? É assim, irmãos, geralmente as pessoas que saem de uma certa denominação não conseguem seguir, né? Sobrevivendo, pregando o evangelho. Tem que sempre estar atrelado aí à sua antiga denominação, né? E hoje, o que a gente vai fazer hoje, irmãos? Nós vamos analisar o livro desse senhor, do senhor Eduardo Vasco. Esse livro aqui, ó. E no capítulo 14 deste livro aqui, o véu, obrigação ou costume cultural. Esse é o tema, né? E aqui, irmãos, pelo que eu pude analisar aqui nessa parte do livro, ele colocou vários textos fora de contextos, tá? Nós vamos ler aqui esses textos para a gente poder entrar na introdução aqui, tá, do nosso vídeo. E aí nós vamos desmascarar essa mentira que está exposta aqui nesse livro, tá? É aquele negócio, irmão, todo mundo usa essa narrativa, é usos e costumes e não sei o quê. Isso daí, irmãos, chega a um ponto, os irmãos podem ver que eu tô um pouquinho fanho porque eu tô gripado, né, irmãos? Peguei um resfriado aí. Mas, voltando aqui ao que nós estávamos dizendo, irmãos, o que acontece? Essa questão de usos e costumes, as pessoas acabaram criando em cima disso daí uma narrativa, sabe? A gente sabe que tem denominações que têm usos e costumes, tudo mais, né? Tem irmãos que gostam de seguir os usos e costumes, a maioria deles, nem todos, acredito eu, que são, quando se fala em usos e costumes, muitos desses usos e costumes não têm base bíblica, por isso que são usos e costumes. Agora, aqui na questão do véu, irmãos, não se trata de usos e costumes, tá? Obrigação ou costume, olha só o que fala aqui no título desse capítulo aqui desse livro. Obrigação ou costume. Não é obrigação nem costume, é um ensino, uma doutrina bíblica. O véu é um ensino totalmente bíblico. Eu não sou contra as igrejas que não usam véu, tá? Não sou contra, irmãos. Agora, usar disso para dizer que não é bíblico, usar, né, de oportunismo para tentar criar uma narrativa já com toda a frustração que a pessoa adquiriu dentro de uma instituição religiosa, talvez, na maioria das vezes, muitas delas, né, que entraram ali olhando para o homem, não olhando para Cristo, né? Então essas pessoas acabaram se frustrando por confiar em homens e entraram ali confiando em homens e não depositando a sua confiança em Deus, confiando em homens, pessoas falhas como eles. E aí se frustram, escreve livros, muitos desses. Esse rapaz aqui, esse tal de Eduardo Vasco, acredito eu, que é como ele disse em um vídeo, que ele gostava de se aparecer mesmo, então ele queria se aparecer, ele queria ministério lá dentro. E na congregação, irmãos, na congregação, o único que aparece é Jesus Cristo, né? Então não adianta querer se aparecer, se mostrar, querer ser melhor que os outros. Na congregação, o ensino é que sempre Jesus quem deve ser o maior. Jesus quem deve estar no patamar mais elevado, tá? É Jesus que deve crescer e nós devemos diminuir. Então, a congregação segue aí essa doutrina, né? Vamos seguir aqui. Nós vamos analisar aqui então questão de usos e costumes. Nós vamos mostrar que isso aqui não é costume, não era a cultura da época, como muitos tentam lacrar aí para tentar descredibilizar as doutrinas da congregação. Isso aqui é uma doutrina bíblica. Não sou contra quem não usa véu, tá? Mas também não sou a favor de quem usa um pretexto por não usar não ter essa doutrina em sua igreja sobre o uso do véu, tentar taxar as outras igrejas de antibíblica porque usa o véu, tá? Então isso daí não faz muito sentido. Nós vamos mostrar aqui para vocês. Já vamos começar aqui com este livro desse senhor, tá? Vamos ver aqui, irmãos, olha,
ele pegou o texto totalmente fora de contextos aqui. Isso aqui vai ser muito fácil, tá? De destruir essa narrativa, tá? Olha só, vamos ler aqui esse livro aqui, ó. O uso do véu dentro da CCB é visto como uma doutrina inquestionável. Doutrina, exatamente. Doutrina. Por que você vai questionar uma doutrina que é bíblica? Não, você pode questionar. Se você não acredita, você pode questionar. Agora, a Bíblia ela é inquestionável nesse quesito, porque isso aqui é bíblico, é uma doutrina bíblica. O uso do véu dentro da CCB é visto como uma doutrina inquestionável, ensinada como obrigação. Ó, isso aqui eu já não sei se é ensinado como obrigação. Obrigação ou não, se a congregação ela tem essa doutrina lá, automaticamente os irmãos são ensinados a usar o véu, tá? Porque é uma doutrina bíblica, irmãos, é um mandamento. Inclusive, o que Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, certo? Então já começa por aí já, quando Paulo estava falando na igreja de Corinto e para todas as igrejas, tá? Não é só para a igreja de Corinto. No entanto, aqui ó, a grande questão que devemos considerar é: essa prática é um mandamento divino para todas as épocas e culturas ou se trata de um costume cultural que não deve ser imposto como regra espiritual? Olha isso, irmãos. Presta atenção nisso daqui. Isso daqui ele pegou lá das igrejas reformadas, tá? As igrejas reformadas, né? Que pregam teologia e fala que praticamente a teologia é um Deus para eles, né? E aí eles ficam atacando a congregação sobre isso daí, porque a congregação ela não tem esse costume de ensinar através de teologia. Lá não tem essa questão de seguir uma linha teológica humana, tá? Lá é somente a Bíblia e ponto final. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina da congregação, é a Bíblia Sagrada, tá? E aí, o que ele fala aqui? Aí ele vai citar o texto. Qual o texto que ele vai citar? 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 5 e 6. Olha só, já vai para o capítulo 11, já começa aí. Essa carta de Coríntios aqui foi escrita para a igreja de Corinto, mas foi só para a igreja de Corinto? Por que eles pulam o texto? Vocês vão entender mais para frente. 1 Coríntios 11, 5 e 6 diz, ó: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Tá? Então, veja só, aqui já nesse texto aqui mesmo, esse texto aqui já destrói essa narrativa. Ó. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que ela rape a cabeça. É isso que está falando aqui. Se ela não quiser cobrir com o véu, a mulher tem cabelo. Então, você vê que Paulo está ensinando, mesmo que a mulher tenha cabelo, para que use o véu. Está aqui no próprio texto, tá? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, se é indecente a mulher ficar careca, rapar a cabeça, então ela precisa cobrir com o véu. É isso que Paulo está ensinando. Aí ele vai, aí o senhor lá, o rapazinho lá, né? Novo reformado da primeira igreja batista, aí ele vai falar aqui, ó. Colocou aqui, ó. O contexto cultural do véu em Corinto. Aí vamos lá para o contexto que ele colocou aqui, ó. Aí ele vai colocar aquela narrativa da teologia aqui em cima disso daqui, ó, tá? Para vocês verem como que esse texto aqui é distorcido com essas falácias, tá? Para poder segurar uma narrativa aí que não existe, gente, tá? Para poder tirar o que está na Bíblia, o que é ensino bíblico, tá? A cidade de Corinto, onde a igreja para a qual Paulo escreveu essa carta estava situada, era uma metrópole influenciada pela cultura greco-romana. Naquele tempo, mulheres respeitáveis cobriam a cabeça com um véu para demonstrar submissão. Você vê que ele é naquele tempo, ou seja, a congregação ela é uma igreja que mantém a doutrina, ela tenta segurar a doutrina da igreja primitiva. E é óbvio que a doutrina da igreja primitiva vai trazer sim isso aqui como doutrina, o uso do véu. E nós vamos mostrar para vocês na Bíblia que é bíblico sim, tá? Naquele tempo, mulheres respeitáveis cobriam a cabeça com um véu para demonstrar submissão e pureza, enquanto mulheres de má reputação andavam sem véu como sinal de rebeldia. Aí ele coloca aqui, ó, 1 Coríntios 11, 10. Aí você pode ver que ele está recortando aí os textos, tirando do contexto aí, colocando aqui, tá? Já pulou lá do capítulo 11, do 5 e 6, já voltou, já foi lá para o 10, entendeu?
Olha o que diz aqui, ó, 1 Coríntios 11:10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, tá? O apóstolo Paulo instruiu as mulheres cristãs em Corinto, ó, ele coloca aqui em Corinto, nós vamos derrubar essa narrativa, em Corinto, a usarem o véu não como um mandamento universal para todas as épocas. Olha só, irmãos, olha só isso aqui. Aí eles ficam pendurados nesse negócio, porque era a cultura da época, era uma cultura. Aí eles vão torcendo tudo o texto. Mas como um testemunho de honra e decência dentro do contexto daquela cultura. Nós já vamos ver se é daquela cultura. O véu como simbolismo, não como doutrina permanente. O véu como simbolismo, não como doutrina permanente. O ensino de Paulo sobre o véu não pode ser tomado isoladamente como uma regra para todas as igrejas em todas as épocas. Mentira. E nós vamos mostrar para vocês. O próprio capítulo conclui com uma indicação clara de que essa prática não deveria ser motivo de divisão na igreja. Vocês já vão entender isso aqui. 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. O que Paulo estava falando aqui? Tinha algumas pessoas que não queriam usar o véu. É justamente isso que nós acabamos de ler. Tinha algumas pessoas e elas estavam criando o quê? Estava criando uma divisão ali dentro, entendeu? Criando uma confusão ali dentro. É isso, Paulo, tá muito claro aqui, irmãos, tá? Por isso que Paulo, ó o que Paulo fala, ó. Ó o que Paulo fala que esse rapaz ele não prestou atenção no contexto. Ó. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui tá falando toda a mulher. Já começa aí, tá falando toda mulher. Desonra a sua própria... É como se estivesse rapada. Você vê que Paulo, ele sabe, tá? A mulher tem cabelo, mas se ela não usa o véu, é como se estivesse rapada. É isso que Paulo tá falando. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, por que Paulo teve que falar isso daqui? Porque alguns não queriam se cobrir com véu, irmãos. É muito simples de entender isso aqui. Mas, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então vocês vejam que Paulo está trazendo uma questão aqui. O que estava acontecendo? Muito provavelmente, pelo que nós podemos ler aqui nesse texto, tinha mulheres que não queriam usar o véu. Tinha mulheres que não queriam colocar o véu. Então Paulo vai concluir aqui, ó, se a mulher não quiser tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então tinha algumas pessoas ali, algumas mulheres que estavam desobedecendo essa doutrina que Paulo estava trazendo, essa exortação. Tá? Aí por isso que ele vai falar aqui embaixo aqui, ó. Por isso que ele vai falar aqui, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. As pessoas estavam criando contendas porque elas não queriam usar o véu, não queriam seguir a doutrina. Entendeu? Então é isso. Ou seja, Paulo, aí ele vai falar aqui, ó. Isso aqui é o escritor aqui, o senhor Eduardo Vasco, tá? Ou seja, Paulo deixa claro que não era um costume universal para todas as igrejas. E isso é mentira e nós vamos desmascarar. Inclusive, até na circular da congregação é fácil de desmascarar isso aqui. Ou seja, Paulo deixa claro que não era um costume universal para todas as igrejas, mas sim um costume específico daquela cultura. Olha só, olha que mentira que ele não tem vergonha de colocar isso aqui no livro dele, ó. Aí ele vai colocar aqui, isso aqui eu já não sei se é verdade, se for verdade, alguns irmãos comentem aqui no vídeo. Eu não acredito que isso seja verdade, tá? Até porque eu já li alguns tópicos da congregação, a salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo e nem por obras não é, tá? Então aqui, ó, aí ele escreve aqui, ó, a CCB impõe o véu como salvífico. Isso aqui é uma mentira deslavada no meu ponto de vista. O problema na CCB não é o uso do véu em si, mas a maneira como ele é imposto como um requisito espiritual. E, em alguns casos, até mesmo associado à salvação. Em alguns casos, ele colocou aqui. Isso aqui é para criar uma narrativa, tá, irmãos? Aí, mas aqui no texto, olha o que ele colocou. A CCB impõe o véu como algo salvífico. Mas aqui embaixo, olha só, ele já se contradiz. Ó. Em alguns casos, até mesmo associada à salvação ou à fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus é, se Paulo ensinou, exortou isso, e Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, isso contradiz o ensino bíblico de que a salvação vem somente pela graça mediante a fé
em Cristo e não por práticas externas. Então, aqui ele está usando uma falácia porque a congregação ensina isso mesmo, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso mesmo que a congregação ensina. Então, isso aqui é só mais uma narrativa para ele tentar se sustentar em toda essa narrativa que ele fez aqui no livro, tá? O véu como objeto de idolatria e misticismo. Olha aqui, ó, isso aqui é forte, tá? Outra coisa que ele impõe aqui, tá, irmãos? Isso daqui, irmãos, ele tenta colocar, porque ele tenta segurar uma narrativa. Então ele tem que impor isso daqui, ó, o véu como objeto de idolatria e misticismo. Além de ser imposto como obrigação, o véu na CCB muitas vezes é tratado de forma mística e supersticiosa, chegando a ser usado como uma espécie de amuleto espiritual. Muitos membros acreditam que se a mulher orar sem véu, Deus não ouvirá a sua oração, tornando o véu um intercessor entre a mulher e Deus, algo que a Bíblia jamais ensina. Com certeza, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, tá? Tornando o véu como intercessor entre a mulher e Deus, algo que a Bíblia jamais ensina. Outro problema é que em algumas ocasiões o véu é visto como objeto de poder miraculoso, sendo utilizado para passar sobre enfermos em busca de cura, como se possuísse propriedades místicas. Que loucura é essa daqui, irmãos? Que loucura! Esse tipo de pensamento se assemelha a práticas da idolatria, pois transfere o poder de Deus para um objeto físico. Então aqui, o que acontece aqui? Isso aqui, para mim, no meu ponto de vista, não passa de uma narrativa barata, tá? E ele precisa apelar em alguns pontos aqui. Atos 19, 11 e 12, ó. Aí já vai lá para o 19, em vez dele voltar até para o capítulo 1. Nem o capítulo 1 ele não leu, vocês vão entender por quê. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Embora Deus tenha operado milagres através de objetos em algumas circunstâncias, a Bíblia não ensina que devemos fazer isso, uma prática contínua, ou prescrever um objeto como essencial para a fé. Nunca vi isso. Já assisti vários vídeos, embora tenha operado milagres através... Então aqui ele está insinuando que os irmãos usam o véu como algo para curar alguma coisa, alguma doença, sei lá. O véu não define a espiritualidade da mulher. Se Paulo ensina como doutrina... Se é uma doutrina, se a igreja tem essa doutrina, a pessoa vai ser desobediente? Pelo amor de Deus. Você não vai querer ser a ovelha negra ali do meio, né, irmã? Você não vai querer ser. Então você vai usar o véu como todo mundo. Agora, se você não concorda com essa doutrina que eu vou mostrar para vocês que é bíblica, então não adianta ficar dentro da congregação. Nenhuma outra igreja onde se usa véu, porque tem outras igrejas aí que se usa véu também. Tá, ele coloca aqui, ó, o véu não define a espiritualidade da mulher. O verdadeiro sinal de submissão a Deus não está em uma peça de tecido, mas em um coração transformado por Cristo. Isso é verdade. Só que o seu coraçãozinho, meu querido, você saiu da congregação, mas ele não está transformado, não. Você é uma pessoa que vive, é rancorosa, você vive atacando a congregação, vive falando mal da congregação. Cadê o evangelho, o verdadeiro evangelho? Prega sobre o verdadeiro evangelho sem precisar ficar atacando sua antiga denominação, querido. Isso é oportunismo e hipocrisia você falar um negócio desse daqui no teu livro. O verdadeiro sinal de submissão a Deus não está em uma peça de tecido, mas em um coração transformado por Cristo. Seu coração foi transformado por Cristo? Prega ele. Prega o Cristo ressuscitado. Esquece a placa da igreja. Esquece a CCB, meu querido. Prega das coisas da sua igreja. Prega das obras que a tua igreja está fazendo. Esquece a CCB, deixa os irmãos seguir em paz a fé deles. Aí ele vai falar aqui, ó. O Novo Testamento ensina que a modéstia e a reverência vêm do interior e não de práticas externas. Olha só, claro que começa dentro, né? De dentro para fora. E se você não sabe, ô Eduardo, se as irmãs, a maioria delas que está usando o véu, você não sabe se ela teve uma transformação por dentro. Por que você fica tentando julgar dessa maneira? Aí ele vai para 1 Pedro 3, 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então ele está usando um texto fora do seu contexto, que você pode ver aqui que ele está pegando 1 Pedro 3, 3 e 4. Não que isso daqui não é é sim um exemplo para nós, é o que nós devemos seguir sim, mas isso aqui não tem nada a ver com questão de você não poder usar a véu, que, sabe? Ele está tentando desmoralizar o véu usando o texto que não tem nada a ver, irmãos. Está falando aqui de joias. Tem nada a ver o véu. O véu é um ensino que Paulo trouxe.
Paulo não está pregando sobre o uso do brinco, sobre o uso de correntinhas, sobre o uso de pulseira. Aqui ele está falando sobre o véu e traz aqui um sentido espiritual na questão do uso do véu. Se a mulher deseja usar o véu como uma expressão pessoal de fé, isso deve ser feito de forma voluntária e não imposta como obrigação para todas. É uma questão de cultura. Olha só, olha que palavra aqui mais vazia que esse cara coloca aqui no texto. Ó. Olha só. Não, e quem obriga, meu irmão? Quem obriga? Isso aqui é uma doutrina, isso aqui é um ensino bíblico, tá? É um ensino bíblico. Você está dentro da congregação, minha irmã? Lá tem esse ensino, é uma doutrina? Fica em paz, isso aqui é bíblico. O uso do véu é bíblico, isso aqui não faz parte da cultura e nós vamos desmascarar, derrubar essa narrativa por terra. Aí ele vai lá para Colossenses 2, 20 e 22. Se morrer, aí ele vai pegar texto fora de contexto para poder segurar a narrativa dele, que não faz sentido nenhum. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, aqui está falando dos rudimentos, está falando da lei mosaica, tá? Para começo de história aqui, isso aqui tem um contexto sobre a lei mosaica. Esse camarada aqui é totalmente fora da casinha. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Ordenanças, irmãos, isso aqui é uma passagem que fala sobre a lei mosaica. Sobre a lei mosaica, tá? Então, Paulo, ele veio pregar a graça, o evangelho da graça. Então, alguns estavam querendo voltar aos rudimentos da lei judaica e Paulo estava repreendendo eles. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com questão de véu. Esse texto aqui foi Paulo também que escreveu. Só que esse rapazinho aí, eu não sei onde que ele tá com a cabeça de usar o texto de Paulo para favorecer ele mesmo, sobre o uso do véu, onde Paulo orienta o uso do véu, quer tirar do contexto. Aí quer pegar uma fala de Paulo para poder, de novo, torcer a questão do uso do véu. Isso aqui é coisa absurda, irmãos. Ó, aqui ele escreveu sobre ósculo santo. Na próxima live nós vamos trazer. Então, é aqui esse capítulo desse livro. E agora nós vamos começar a desmontar essa narrativa barata dele. Né? Vamos começar a desmontar agora. E sabe, irmãos, nós vamos pegar primeiro lá o texto de 1 Coríntios capítulo 1. Porque ali é onde já começa isso daí. É onde já começa a destruir essa narrativa. Eu fiz algumas anotações aqui. 1 Coríntios, a partir do capítulo 2, acredito que é. Capítulo 1, vamos lá. 1 Pedro, vou abrir aqui a Bíblia para que nós possamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Você viu que ele já começou lá do capítulo 11 para lá para frente. Né? Saltando aqui o contexto. 1 Coríntios, capítulo 1. Essa carta aqui é o prefácio da saudação, tá? O capítulo 1 é o prefácio da saudação. Vou colocar aqui a Bíblia para que os irmãos possam ver, ó. Aqui está o prefácio da saudação de Paulo à igreja de Corinto, tá? Mas foi só para a igreja de Corinto? Vocês vão descobrir agora aqui com a Bíblia. A própria Bíblia vai mostrar isso para nós. 1 Coríntios capítulo 1, prefácio, a saudação e ação de graças. Aí Paulo vai falar: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí ele vai seguir, ó. Olha o que fala aqui, irmãos, no versículo de número 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios. O rapazinho lá não colocou essa parte aqui, por que será, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco, a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui já desmonta essa narrativa barata, que só esse texto aqui já destrói essa falácia desse rapazinho aí, que acredita um sábio teólogo, um sábio estudioso, né? Olha aqui, como que você vai se desvencilhar desse texto aqui, meu camaradinha? O Paulo não quis dizer o que ele estava dizendo nesse texto aqui, senhor Eduardo Vasco. Hã? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em
todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então só aqui já desmonta a sua narrativa barata de que o véu é uso e costume e era cultura para a igreja de Corinto daquela época, que estava só limitada à igreja de Corinto. Então cai por terra, meu queridinho, a sua narrativa barata, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui um outro texto que eu tenho aqui, tá? Antes da gente partir lá, irmãos, antes da gente partir para circular aqui sobre o uso do véu, tá bom? Em 1 Coríntios 11, 2, irmãos, o que fala em 1 Coríntios 11, aonde ele pulou também, tá? Aonde ele pulou. Tá? Olha só que interessante isso aqui, ó. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, vai falar o seguinte aqui, ó. No capítulo 1, olha o que Paulo fala aqui, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo estava dando aquelas orientações e falando isso daqui, ó. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Em qual igreja? Em todos os lugares aonde invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não somente na igreja local, não somente na cultura, não somente naquela época. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Agora, olha o que diz o versículo de número 2 do capítulo 11. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais os preceitos assim como vos entreguei. O que significa preceito? Vamos ver o que significa preceito, senhor Eduardo Vasco. Era usos e costumes? Então vamos ver o significado de preceito. Significado de preceito. Vamos ver se era só usos e costumes isso aqui. Significado de preceito. Vamos ver se é só uso e costume, né? Aqui, ó. O que diz aqui, ó? Vamos ver. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha só. O que se recomenda praticar? Regra, norma. Então isso aqui não é só usos e costumes. Não é só usos e costumes. É uma regra, uma norma. O que se ensina? Uma lição. Isso aqui é uma lição. E Paulo está dando esta lição para todas as igrejas. Paulo está dizendo para ser imitador dele como ele é de Cristo a todos. Não é somente a igreja de Corinto, meu querido. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então aqui vocês viram preceitos, né? Depois, lá em 1 Coríntios capítulo 11, 16, vamos ler lá o que ele colocou ali, ó. Vamos ler aqui 1 Coríntios 11, 16. Vamos lá para o 16. Vamos ver o que fala aqui no 16. Ó. Esse aqui a gente já leu lá no próprio livro dele. Ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes, nem tampouco as igrejas de Deus. O que as igrejas de Deus não têm tal costume? O que é costume? Ser contencioso. Então Paulo está dizendo que não tinha o costume de ser contencioso, nem tampouco as igrejas de Deus. As igrejas de Deus é as igrejas de Deus, não é só a igreja lá de Corinto. Tá bom, meu querido? Depois eu anotei outro texto aqui, ó, 1 Coríntios 4 e 17. Vamos lá. O que diz em 1 Coríntios 4 e 17? Vamos lá, irmãos. Antes da gente entrar ali na circular, tá? 1 Coríntios 4 e 17. Vamos ver o que fala lá. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte eu ensino em cada igreja. Em cada igreja. Então, não adianta, tá? Tentar mudar isso daqui. Não adianta tentar mudar o que está escrito, tá? Então não eram ensinos regionais apenas para aquela região, mas era em todas as igrejas. Era um ensino em cada igreja, isso que Paulo estava dizendo aqui. Vamos então, irmãos, agora para 1 Coríntios 11, 10. Vamos ver o que fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo... 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos.
Já já nós vamos explicar isso aqui para vocês, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui se eu fiz mais alguma anotaçãozinha que eu tinha feito aqui, tá? E aqui, irmãos, nós vamos entender o quê? 1 Coríntios 11, ordem de autoridade, tá? 1 Coríntios 11, 3. Ó, 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Você já viu algum... Será que o Eduardo Vasco, ele já entrou na congregação usando boné, irmãos? Será que o Eduardo Vasco, ele prega na igreja dele usando boné? Por que que então essa doutrina aqui só vale para o homem? Por que será? Por que que é só o homem que precisa estar com a cabeça descoberta? Aqui está falando, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Por que que você vai, em todos os lugares que você vai, acho que em todas as igrejas, eles tiram, em sinal de respeito, eles tiram, até pessoa que não é cristã, até pessoa que não é cristã tira o boné para orar, para rezar, orar, e daí? Como é que fica? Aí o senhor Eduardo Vasco, você tem o costume de usar o bonezinho quando você vai pregar a palavra ou quando você vai orar na sua igreja? Porque aqui está falando, ó. Aqui está falando. Então quer dizer aí você segue isso daqui que a Bíblia ensina, no caso, né? Se não tem problema nenhum a questão do véu, então não tem problema. Você pode ir lá de boné, lá na igreja orar. Vai lá orar. Se não tem problema a mulher não usar véu durante o serviço de culto, então na sua igreja lá você pode ir lá orar de boné, né? Porque não vai ter problema também, né? A não ser que você segue também a doutrina que Paulo está ensinando aqui, porque eu acho que é isso que você segue. Você é um baita de um hipócrita, tá? Bom, vamos aqui, irmãos. Aí a gente viu aqui, tá, esse texto. Vamos aqui agora, nós vamos entrar na circular e vamos explicar certinho. Dentro da circular, é muito clara a circular da congregação sobre o uso do véu, tá? Para a gente desmascarar de vez o livrinho desse senhor aí, essa colocação dele sobre o uso do véu. Vamos lá para a circular da congregação cristã. Vamos ver o que diz aqui nesta circular sobre o véu, tá? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui na tela para que os irmãos possam ver aí, para que os irmãos possam acompanhar. Então vamos lá. Tá aqui a circular, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para que os irmãos possam ver aí. Bom, tá aqui a circular. 29 de outubro de 2023. 29 de outubro de 2023. Circular número 170/2023. Vamos lá. Cara Irmandade, a paz de Deus. A congregação cristã entende que, obviamente, o uso do véu pelas irmãs não se trata de um pré-requisito para a salvação. Pronto. Aqui já mais uma narrativa derrubada. Nem em verdade o poderia ser, considerando sermos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só. Vamos lá. Entretanto, importa lembrar que se trata de um mandamento explícito e claro do Senhor, ministrado pelo apóstolo Paulo, e ainda que secundário, não pode ser desprezado. Exatamente. Não é uma doutrina destinada exclusivamente às irmãs de Corinto, que não se aplica às igrejas em outras localidades. Ou seja, não é uma doutrina destinada exclusivamente às irmãs de Corinto, que não se aplica às outras igrejas em outras localidades. É muito pelo contrário, tá? Isso que ele está querendo dizer aqui, ó, nessa circular. Admitir isso implicaria em afirmar que os ensinos doutrinais das cartas paulinas são restritivos a uma região geográfica e orientadas a uma igreja local, caracterizando-se como um conselho meramente circunstancial. Ora, as instruções da Bíblia Sagrada não resultam da compreensão humana em particular, sendo uma fonte inesgotável de conhecimento espiritual, de conhecimentos espirituais e contendo a proposta pedagógica de ensinar os homens no caminho do reino de Deus. Por essa razão, as recomendações nela contidas não podem ser tratadas como manifestações de ordem pessoal ou vistas sob um prisma histórico ou filosófico. Ratifiquem essa compreensão lendo a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo.
toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. Novamente, investiguem a epístola do apóstolo Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia Sagrada jamais poderá ser enxergada como um livro de relatos históricos ou um simples conjunto de livros e epístolas redigidos parcialmente sem inspiração divina. Todo o ensino emanado das epístolas apostólicas possui em comum o caráter atemporal. Não foram escritas apenas para uma época e o caráter universal que possui aplicação em qualquer região geográfica do planeta, porque se destina à Igreja Universal e não a um grupo em particular. Se não fosse assim, todas elas poderiam ser prontamente descartadas, considerando-se que já se passaram quase 2000 anos de sua redação. Ademais, disso, não somos nós mencionados como destinatários em nenhuma daquelas santas cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Incontestavelmente, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios não poderia ser exceção a essa regra. Adicionalmente, no prefácio da primeira epístola aos Coríntios, comprova-se enfaticamente a abrangência da doutrina do véu. Logo no início do versículo 2, o Espírito Santo evidencia toda a universalidade dos destinatários da epístola de forma inequívoca. É aquele texto que nós lemos, está aqui, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. O rapazinho não quis colocar esse texto lá, né? Por que será, né? Para segurar a narrativa, né? Porque só esse texto derruba completamente essa narrativa onde ele fala da igreja local, é para a igreja local. Ou seja, é certo que esse não seja um ensinamento restrito unicamente aos irmãos de Corinto, e sim uma vontade expressa de Deus para observar em todas as igrejas do Senhor Jesus. Nessa mesma carta está escrito: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. 1 Coríntios 11, 10. Isto é, o apóstolo afirma que o motivo do uso do véu é referente à presença dos anjos, seres celestiais santos, os quais trabalham em favor da igreja, e não em razão dos cultos pagãos, nem jamais das práticas pecaminosas de mulheres contaminadas que atuavam nos templos profanos na cidade de Corinto. Até mesmo porque existia à época, numa outra cidade denominada Éfeso, um templo mais infame e famoso do que aquele existente em Corinto, consagrado à deusa pagã Diana, tida e havida como grandiosidade arquitetônica da época, classificada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana dos Efésios era também denominada Artemis, segundo a mitologia grega. Encontramos relato bíblico que comprova a prática idolátrica a Diana dos Efésios em Atos dos Apóstolos. Com base na premissa de que a doutrina do véu, apresentada na carta do apóstolo Paulo, foi escrita em virtude das libertinagens dos cultos idolátricos prestados a deusa Afrodite em Corinto, levanta-se uma pergunta óbvia. Por que então o apóstolo Paulo não escreve essas mesmas recomendações para as irmãs que presidiam em Éfeso, se temos uma epístola dele dedicada àquela igreja? Exatamente lá, em Éfeso, é que estava o centro de toda a idolatria relacionada à deusa Diana, cuja imagem, segundo eles, teria descido diretamente de Júpiter, conforme se pode constatar no livro de Atos dos Apóstolos. Teria Paulo se equivocado quanto aos destinatários? Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e a imagem que desceu de Júpiter? Atos 19, 35.
Teria faltado cuidado do apóstolo Paulo para ensinar as irmãs de Éfeso, local mais nevrálgico de cultos pagãos? Teria se esquecido disso quando escreveu a epístola aos Efésios, somente se atentando para esse problema quando escreveu a carta aos Coríntios? A fama de Diana aos Efésios era tão grande que atraía peregrinos de diversas localidades e os cultos ali eram carregados de farta prostituição cerimonial. Os seus adoradores viajavam a Éfeso com o intuito de tomar parte das conhecidas orgias das festividades dedicadas àquela que era tida como a deusa da volúpia. Ademais disso, some-se ainda o fato de Éfeso ter se tornado numa pervertida escola de ensino e prática de artes mágicas e ocultismo, doutrinando aquela gente a crer em mágicas, feitiços, amuletos, coisas semelhantes e perversas aos cultos do nosso Deus. Então, olha aqui, ó, já tira de novo aqui a narrativa de que a congregação fica mistificando o véu, tá? Já tira aqui, já destrói essa narrativa, isso aí não passa de narrativa. Como se pode verificar, não é razoável o argumento do doutrinamento do véu ter sido em virtude dos rituais prostituídos dos cultos à deusa Afrodite, adorada em Corinto. Aliás, interpretação estranha como essa afrontaria o contexto desse capítulo que trata, inclusive, do sacramento da ceia do Senhor. É verdade, no contexto ali fala da ceia. Seria o assunto atinente ao sacramento da Santa Ceia contido nesse mesmo capítulo também, costume inconscrito unicamente à igreja de Corinto? Pois é, o senhor Eduardo Vasco. Então tem que tirar ali também a passagem ali da ceia, né? Onde Jesus ali se reuniu ali para tomar ceia, ali onde Paulo fala, na igreja ali onde Paulo estava, falando que recebeu do Senhor, aquilo que recebeu do Senhor que estava passando para aquele povo ali. Então tem que tirar também, né? Porque são textos que é usado nas cerimônias, né? Da Santa Ceia, nos sacramentos da ceia. Então também não vale esse texto, porque está dentro do contexto ali que você tirou. Tá? Você tirou esses trechos aqui fora do seu contexto. Está ali dentro também a questão da ceia. Então não vale também, porque era para aquela época, certo? Vamos lá. Constatamos assim que a verdadeira razão do uso do véu está revestida de um significado especial dentro da relação da mulher com Deus. É verdade. O seu significado escritural prende-se a hierarquias espirituais conforme revelado ao apóstolo Paulo, sendo sinal de autoridade por causa dos anjos. É um sinal, a Bíblia fala isso. Então não adianta tentar mudar o que está escrito ali, o que a Bíblia fala, tá? Vamos ali, vamos seguir aqui. A Escritura Sagrada nos ensina que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, como se lê aqui, ó. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Sendo o varão a expressa imagem e glória de Deus, ele não deve cobrir a sua cabeça, visto que com essa atitude, ele estaria figurativamente ocultando, negando a sua cabeça espiritual, que é Cristo. A cabeça descoberta do homem nos momentos de oração e comunhão com Deus denota a autoridade divina outorgada a ele pelo Altíssimo, refletindo ele em si mesmo a glória de Cristo. A proibição de se cobrir a cabeça do varão pode ser compreendida conforme se lê abaixo. Vamos ver o que fala. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. 1 Coríntios 11:7. A mulher, por outro lado, é a glória do varão, pois ela foi criada para o homem, ainda que ambos se completem na unidade da criação divina, Sendo assim, quando a mulher for orar ou profetizar, deve se cobrir com o véu, num ato simbólico de ocultar a glória do homem, deixando manifestar exclusivamente a glória de Deus. Entenderam isso aqui, irmãos? Isso aqui é ensino. Olha aqui, ó. Por isso que nós devemos compreender, irmãos. Isso aqui é um sentido espiritual muito forte. Num ato simbólico, olha só, num ato simbólico de ocultar a glória do homem, deixando manifesta exclusivamente a glória de Deus. Então é um simbolismo que tem um sentido espiritual muito forte, o uso do véu. Outro sim, com esse assentimento e postura, concorda e se ajusta aos desígnios divinos, obtendo
divinos, obtendo de Deus poder e graça para orar e profetizar. Desse modo, as mulheres, se cobrindo com o véu, reconhecem a autoridade da palavra de Deus, se submetendo à ordenança do Altíssimo, respeitando inclusive a presença dos anjos, seres superiores e puros, os quais transitam entre o céu e a terra a serviço da igreja. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Está falando ali dos anjos, seres espirituais, irmãos. A mulher, sendo glória do varão, deve usar os cabelos crescidos, porque isso lhe é honroso, como se lê. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Presta atenção aqui, ó. Em lugar de véu não está falando que é em lugar do véu, mas é em lugar de véu, tá, irmãos? Não quer dizer que você, por ter o cabelo comprido, que Paulo está aqui diminuindo a questão do uso do véu. Não é isso. O que Paulo está falando aqui, porque o cabelo foi lhe dado em lugar, não no lugar do véu. Tá? Esse texto retrata o cabelo conferindo honra à mulher perante o homem, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, sendo um substituto eventual dele, como quando ela se encontrar em ambientes onde não possa usá-lo. Nessas ocasiões, ela poderá orar e se comunicar livremente com Deus. Tá vendo, gente? Olha aqui, ó. Eles não estão aqui usando isso aqui como uma questão de que Deus não vai ouvir a oração. Olha aqui o que fala aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ambientes onde não possa usá-lo. Vocês acham que a congregação também ela vai passar em cima de regras de outros locais onde não pode usar o véu? Eles respeitam, irmãos. É isso que está falando aqui, tá? Nessas ocasiões ela poderá orar e se comunicar livremente com Deus, pois os seus cabelos lhe servirão como equivalente do véu. Todavia, esse substituto não se transforma em titular, visto que os cabelos crescidos das mulheres representam a glória do homem, devendo elas lhe sujeitarem em amor recíproco no Senhor. É muito bem explicativo isso aqui. Quando a cabeça do homem é Cristo, ele pode ser harmoniosamente o cabeça da mulher, sem contradição ou conflito algum. Portanto, o cabelo não é o véu. Se o véu fosse o cabelo, a mulher só estaria orando sem o véu se estivesse com a cabeça rapada. Olha aquilo que nós lemos lá, ó. Portanto, ela possuindo cabelo nunca estaria sem véu e nunca teria de se cobrir pelo simples fato de estarem forçosa e permanentemente coberta com o véu dos seus cabelos, assim como visto o cabelo não é o véu em si mesmo, pois se o cabelo fosse o véu, qual seria o significado de se asseverar que o homem que ora com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça? Se o cabelo fosse véu, como então os varões fariam para obedecer à recomendação de não cobrirem a cabeça? Seriam todos salvos? Olha que inteligência isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito bem explicado, isso aqui é didático para uma pessoa entender. Na primeira epístola aos Coríntios está escrito assim: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha aqui o que a gente leu. Portanto, se a mulher não se cobre com véus, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Então olha só, irmãos, que coisa mais incrível esse ensinamento aqui. Então, 1 Coríntios 11, 5 e 6. Então, irmãos, o que Paulo está falando é aquilo que a gente falou aqui, ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Ela desonra a cabeça dela. Por quê, Paulo? Porque é como se estivesse rapada, tá? Ela sem o véu é como se a cabeça dela tivesse rapada, irmãos. Vocês entendem? É isso que está falando aqui, é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, se ela não quiser se cobrir, que ela rape a cabeça. Que ela rape a cabeça. Que ela tosquice. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. É isso que Paulo está exortando. Ou seja, o ensino aqui presente é que a mulher que orar com a cabeça descoberta desonrará a sua própria cabeça. Isso é, perderá o sinal de poderio que lhe confere o uso do véu. É um sinal de poderio. Quanto ao significado do verso: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, 16. Nesse versículo, Paulo declara que os dissidentes, quanto ao ensino das irmãs usarem o véu, deveriam saber que a igreja de Cristo não tinha o costume de ser contenciosa, contestadora. Tá vendo? É isso que a gente falou, irmãos. Eu não tinha lido isso aqui, tá?
Diante de Deus, falo para vocês, eu não tinha lido isso aqui. Estou trazendo agora para vocês aqui. Eu só vi que lá tinha sobre o uso do véu e coloquei aqui para a gente poder ler junto, tá? Mas eu não li todo esse texto aqui sobre o uso do véu, tá, irmãos? Eu li lá o início, mas não li todo porque eu estava trabalhando aqui. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Nesse versículo, Paulo declara que os dissidentes, quanto ao ensino das irmãs usarem o véu, deveriam saber que a igreja de Cristo não tinha o costume de ser contenciosa, contestadora de suas instruções apostólicas. Era isso que nós falamos lá, irmãos. Era isso daqui, ó. Era isso que tá. Por que Paulo então ia falar sobre as mulheres que não queriam usar o véu? Por que Paulo vai falar justamente sobre isso? Quem não quiser usar o véu, então vai ter que rapar a cabeça. Por que Paulo estava tocando nesse assunto? Né? Se não era sobre isso que estava acontecendo lá, algumas mulheres não queriam usar o véu. Claro que é. Ó, o apóstolo discorreu sobre essa matéria orientado pelo Espírito Santo, pela luz da consciência abundante que lhe foi outorgada para o exercício de seu apostolado em defesa do Evangelho de Cristo. Paulo foi constituído como doutor das Escrituras pelo dom de Deus e pelas revelações recebidas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, tinha esclarecimento suficiente para clarear os ensinamentos, os quais expunha, para serem obedecidos e não para serem discutidos. Era sobre isso que Paulo estava falando. Alguns estavam criando contendas, estavam criando divisões, porque não queria seguir a doutrina que Paulo estava ensinando. É muito simples de você entender dentro do contexto bíblico, irmãos. Só que aí essas pessoas estão usando, como esse senhor aí que escreveu um livro, né, para demonizar aí a questão do véu. Então aqui fica muito claro, acho que se a gente tivesse lido só essa circular aqui, já destruía completamente essa narrativa barata desse senhor Eduardo Vasco. E depois a gente vai fazer, irmãos, outro vídeo para também destruir a narrativa sobre o ósculo santo também, que é uma doutrina bíblica, tá? Nós vamos fazer isso também, vamos destruir essa narrativa também, tá bom? Então, irmãos, quero pedir aos irmãos que se inscrevam aqui nesse canal, tá? Deixem seu like, curtam, compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, tá? O nosso trabalho aqui, irmãos, nós queremos levar adiante, tá? Desmascarando essas narrativas, muitas que eles tentam aplicar à congregação cristã no Brasil. Irmãos, eu sei que na congregação tem muitos problemas, tem sim, tem muitos problemas porque a igreja ela é formada de pessoas, tem muitos defeitos porque a igreja é formada de pessoas, né, imperfeitas. Então, obviamente, tem problemas como em todas as igrejas, mas o que nós estamos vendo, eu sempre falo aqui, são várias narrativas sendo levantadas aí contra a congregação. Por quê? Justamente porque a congregação tenta se manter dentro das doutrinas bíblicas apostólicas, tá? Então, irmãos, eu peço que os irmãos compartilhem aqui esse vídeo, tá? Que os irmãos curtam, se inscrevam aqui no canal, tá? Nos ajudem a divulgar esse canal, irmãos, porque a verdade precisa chegar a muitas pessoas que estão a caminho de um grande abismo. Eles saíram de uma igreja onde supostamente eles tinham muitos problemas e caíram em uma tremenda, gigantesca arapuca, aonde vários críticos aí que estão com ataques ferrenhos contra a congregação e contra as doutrinas da congregação estão levando eles para dentro desta arapuca. E muitas pessoas estão se perdendo, irmãos. Muitas pessoas, tá? Muitos estão saindo. Alguns foram para igrejas reformadas, não conseguiram se manter lá, né? E depois críticos aí encaminharam essas pessoas, depois esses críticos brigaram com igrejas reformadas, essas pessoas ficaram aí desorientadas. Eu acredito que muitas pessoas que tinham ido para a congregação, quando foram reencaminhados para outras igrejas e lá não permaneceram, muitas não conseguiram seguir em frente, acho que nem retornar para a congregação, ficaram perdidas. Algumas talvez que tinham vícios voltaram aos seus vícios, tá? Então é lamentável, né? É lamentável. Então, irmãos, o nosso trabalho aqui é esse, os irmãos orem por nós, tá? E compartilhem, irmãos, se inscrevam no canal, nos ajudem aqui nessa missão. Vamos juntos, tá? Desmascarar essas narrativas levantadas contra as doutrinas pregadas ali dentro da congregação cristã no Brasil. Tá bom, meus irmãos? Nós temos aqui, irmãos, na descrição aqui do canal, o nosso grupo de WhatsApp, os irmãos podem estar acessando aí,
tá? Ingressando no grupo de WhatsApp, enviando o seu pedido lá, nós estaremos atendendo ao pedido dos irmãos para entrarem em nosso grupo lá, para a gente compartilhar junto muitas coisas boas da parte de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.